tarde, tudo bom? Prazer, meu nome é René Borges, sou responsável pelo comercial da empresa Melifat Plásticos, tudo bom? A pedido do Lucas, eu estou fazendo um vídeo exclusivo para a parte de instalação de policarbonato alveolar e todos os acessórios que são obrigatórios para instalação. Eu vou por etapa, o vídeo talvez fique um pouco curto, tá? Mas ele é muito prático, é como brincar de Lego, não tem muito segredo, mas é importante tomar cuidado na parte de instalação para não infiltrar. Então vamos falar um pouco dessa chapa. Chapa de policarbonato alveolar, é uma chapa cristal. Por que é alveolar? Porque ela contém alvéolos, tá vendo? Tornando o material extremamente leve, extremamente usual, né? Então facilita a instalação, ele facilita o manuseio, você consegue manusear até o ponto de você poder fazer cortes na medida que você precisar, numa facilidade boa, tá vendo? Então basicamente o que você necessita e precisa para poder fazer a instalação? Primeiro, um estilete. Segundo, que você vai precisar de uma trena para justamente poder fazer medidas específicas caso ocorra qualquer dificuldade na sua obra. E depois vamos falar das chapas. Chapa de policarbonato alveolar, perfeito? Um perfil U, ele é chamado de perfil U porque justamente ele parece um U. Ele serve para vedar os alvéolos, justamente porque os alvéolos eles são a casa perfeita para insetos e entrada de água. Como é que a gente evita esse tipo de situação? Com o perfil U, além de ele dar um acabamento para a chapa, ele serve também exclusivamente, não só exclusivamente, mas ele serve para fazer a contenção de água, para não entrar, fazer uma vedação e evitar a entrada de insetos, perfeito? Existe o perfil H, que ele parece também um H, justamente para poder fazer o quê? A união de duas chapas, porque basicamente por a chapa de policarbonato alveolar ela ser um material leve, ela torna também um material sensível. Então existe um material, um acessório específico para isso. Vou dar um exemplo para vocês. Como eu falei no início do vídeo, é como brincar de Lego. Basicamente, eu acabei de fazer a instalação de um lado da chapa de policarbonato alveolar e eu vou colocar agora o do outro lado. Tá vendo? Então eu faço a junção de duas chapas, tá vendo? Em uma única estrutura, fazendo que basicamente a chapa ela tenha ou 2,10 por 6, ela vire 2,10 por 12, aumentando o tamanho de cobertura na área que você precisa. Logicamente, a fixação dessa chapa ela necessita de basicamente parafuso sextavado autobrocante, bacana. Então ele é um parafuso exclusivo para poder fazer instalação. Então o material para você, pode chegar aqui por gentileza. Então ele é um material que você não fura na chapa, você fura no perfil. E se você perceber, o perfil H ele tem uma estrutura interna para que justamente a entrada do perfil. Então quando a gente fura, ele entra justamente no meio, mantendo a integridade da chapa. E se tiver qualquer infiltração, vai infiltrar no perfil H, não faz infiltração na chapa. Legal? Por quê? Caso precise fazer uma manutenção, a chapa ela está íntegra. Você consegue fazer a troca da chapa, seja por uma manutenção, seja por uma mudança de cor, ou seja uma mudança de estrutura. Porque o próprio perfil H, a estrutura, ela se torna fixa. Como ele é um parafuso sextavado, você consegue tirar ele a qualquer momento. O interessante é que ele tem uma vedação de neoprene. Porque além de ele perfurar e fixar, seja em madeira, seja em metalon, ele também mantém uma integridade do perfil H, porque ele tem essa vedação, evitando a entrada de insetos e água. Bacana? Além disso, você vai precisar de uma fita acrílica para ela grudar numa estrutura. Caso você tenha uma estrutura de metalon, é necessário uma fita acrílica dupla face para ajudar na sua fixação. Existem dois outros materiais obrigatórios para instalação. O primeiro, a fita porosa. A fita porosa, ela serve para o quê? Para ter o respiro da chapa, para ela evitar a entrada dos insetos dentro do alvéolo e para saída de água, mesmo que você vede uma fita de alumínio. A fita de alumínio, o nome dela já diz, olha como é fácil de instalar aproveitando.
A fita de alumínio ela serve para conter a dilatação da chapa. É isso mesmo. Por quê? Conter a dilatação da chapa. No calor, a chapa ela tendencia a expandir. Por quê? Na parte de cima coloca-se a fita de alumínio, tá vendo? Então sua instalação, suponhamos que ela fique assim. A fita de alumínio tem que ser na parte superior e a inclinação da chapa ou alvéolo tem que ser sentido gravidade para baixo. Então basicamente a fita de alumínio de um lado, do lado superior, e a fita porosa, que ela parece uma fita crepe, ela é uma fita que é voltada para a parte inferior da chapa. Então eu vou virar aqui a chapa e colocar a fita porosa para vocês verem. O importante, vou colocar aqui por cima, só para você ter a noção como que vai ficar. Por quê? A chapa ela precisa de um respiro. Da mesma forma como você vai tomar um banho e existe o processo de física de condensação da água, quando você toma banho você não pega a água e joga no teto e nem nas paredes, porém fica úmido. Isso vai ocorrer dentro da chapa quando fizer um sol, fazer uma chuva, vai criar gotículas dentro da chapa. Só que essas gotículas precisam sair. Então esse modelo é o modelo correto. A parte de cima do alvéolo é a fita de alumínio, assim contém a dilatação da chapa, fazendo com que a chapa não estoure. E na parte de baixo, a fita porosa, que quando entrar água, tiver alguma infiltração ou tiver um processo de condensação, a água ela vai ser chupada pela fita porosa e ela vai sair, mantendo uma integridade da sua chapa durante 10 anos, que essa é a garantia que nós oferecemos. E para um acabamento final, você utiliza o perfil U. O perfil U, ele serve, como eu disse, um acabamento final para a tua estrutura. E como eu falei no começo do vídeo, é como brincar de Lego. Você vai pegar a estrutura, você vai encaixando até o final. Assim, você tem uma instalação técnica, bonita, instalou na sua cobertura. Assim você vai ter uma garantia de 10 anos desse tipo de material. Obviamente, vai aparecer algumas dificuldades, alguns desafios durante a obra. Você pode fazer um vídeo comigo, uma call comigo, e eu vou te explicar exatamente como resolver essas questões, tá bom? Toda e qualquer dúvida, pode procurar o Lucas, pode me procurar, que a gente resolve essa situação junto, tá bom? Obrigado e boa tarde.